Olá pessoal, boa noite. Hoje dia 4 de fevereiro de 2022. Está indo ao ar agora o oitavo Dr. Orgonite Responde, o oitavo episódio do Dr. Orgonite Responde. Bom, agradecemos a todos que enviaram as perguntas. Nós selecionamos uma, que ela foi dividida em três, ela fez 3 perguntas de uma só. Nossa querida amiga Emma Rosa Machado, aqui de Novo Hamburgo, colegona nossa, uma habilidosa artesã, colega nossa na Ecosol e na Acessol. Se tu estás passando por aqui agora, te inscrevas aí no nosso canal, dá uma força pra gente. Atives aí o sininho de notificação, deixa um joinha, importante, deixar um joinha pra gente e deixar os seus comentários aí. O joinha, os comentários acabam dando uma relevância pra gente aqui, né, no canal. Nosso canalzinho é novo, precisamos crescer e tal. Pois bem, eu sou Luiz Garcia, juntamente com a minha esposa Arlete Garcia, nós fundamos esse canal aqui, que só fala de orgonites. E também fundamos a Orgonites Nova Era, já estamos entrando no 6º ano agora, e nós construímos os exclusivos orgonites quânticos ultradensos. Levamos isso aqui sempre muito a sério, produzimos com muito carinho, sempre com o objetivo de que eles sejam cada vez mais efetivos, que eles sejam plenamente funcionais, mais poderosos, que possam ajudar as pessoas. Esse é o nosso objetivo. A nossa amiga Emma fez essas 3 perguntas assim bem legais. Ela colocou lá, espero não estar fazendo nenhuma pergunta. Ela falou outra palavra, mas estranha, mas está tudo bem, Emma. Qual a origem dos orgonites? A gente já falou em outros aqui, mas nós vamos fazer um rapidão aqui. Os orgonites, não somente as pastilhas redondas e ou quadradas, ou qualquer outra forma, possuem os mesmos elementos energéticos? Muito legal essa pergunta. E a última, eu acho que eu vou acabar misturando com a primeira. Como foram determinados os elementos que constituem ou que possuem os orgonites? Muito legal suas perguntas, Emma, são bem bacanas, vai permitir a gente falar sobre um montão de coisa. Início, origem dos orgonites. A gente não pode falar dos orgonites sem falar do Wilhelm Reich, que nasceu lá sob o Império Austro-Húngaro, né? Foi um destacado discípulo do Freud, e segundo as biografias oficiais do Reich, ele tentou dar um ar de ciência para aquela metafísica do Freud, acabou não dando certo, e no decorrer dos seus estudos, dos anos, ele acabou migrando para os Estados Unidos. E o Reich versou em várias áreas das ciências, tanto biológica como humanas. Foi um destacado estudioso da sexualidade humana, era a grande especialidade dele. Em função dessas várias áreas de interesse científico do Reich, ele acabou chegando no que ele chamou de energia orgônica, ou energia do orgone. É uma história bem longa, né? Talvez um dia eu faça um vídeo aqui só sobre isso. Mas, enfim, ele ele ficou fascinado com alguns estudos que ele tinha feito nos laboratórios sobre como alguns micro-organismos ressurgiam à vida após serem expostos a determinados campos elétricos ou campos eletromagnéticos. Isso começou a deixar ele bem maluco. Ele ficou fascinado com isso e aí cunhou com o que ele chama de a energia do orgone, ou energia orgônica. Através desses estudos, ele desenvolveu o que ele chama de caixa orgônica. O que é a caixa orgônica? É uma caixa de madeira com alguns elementos dentro dela, divididos em camadas. Uma camada orgânica e uma metálica. A orgânica normalmente era algodão, e a metálica, lógico, metal. Pode ser chapa de qualquer tipo de metal, alumínio, ferro, cobre, várias delas. A pessoa entrava lá dentro, e o que o Reich chamava de energia, que essa caixa ia filtrar as energias do ambiente, que ele acreditava que a orgone tinha orgone positiva e negativa, e que a caixa orgônica transformava a energia negativa em orgone positivo. Energia. O Reich sabia muito bem, como um cientista destacado que ele era, que somos seres energéticos, né? Somos uma infinita sopa de frequências, né?
somos filhos do cosmos, ou seja, tudo no universo vibra, do animado ou inanimado. Tudo que vibra tem uma frequência. Então, imaginem vocês a nossa constituição, que é bem complexa. Nós temos campos vibracionais os mais diversos dentro do nosso próprio organismo. Então, somos uma sopa de frequências diferentes. O Reich sabia disso. Ele chamou de energia porque talvez ele estivesse mais interessado em trabalhar talvez aquela energia interna nossa. Civilizações milenares já falavam sobre a energia orgânica, que o Reich dizia, como energia vital. Se vocês olharem ali no nosso PDF, cada uma dessas civilizações tratavam do assunto, davam nome de diferentes, mas se vocês acabarem lendo sobre o que elas escreviam, o assunto é o mesmo, muda um pouco a época, a aplicação, mas a estrutura, a forma, o sentido é sempre o mesmo. Energia vital. E, em função da caixa orgânica, o Reich teve muitos problemas nos Estados Unidos. Alguns estados começaram a proibir que ele utilizasse a caixa orgânica, porque ele foi tremendamente perseguido pela Associação dos Médicos. Ele teve problema com a FBI. Só um estado permitiu que ele colocasse isso, ele descumpriu as ordens, acabou sendo preso e morreu na prisão, que é uma pena, quer dizer. Inclusive depois, nas biografias que eu li, as tidas com as oficiais, nas quais eu me baseio, diz que o laboratório dele foi destruído, as publicações foram queimadas, quer dizer, isso lembra alguém, né? Lá na Alemanha que fez isso, e não deu nada certo. Mas enfim, teve os problemas, ele batia de frente com o sistema, né? Ele estava muito adiante do tempo dele. E o estudo da orgonomia, como ele chamava, da energia orgânica, ficou latente no mercado. Alguns cientistas, anos depois, voltaram sobre o assunto. E lá na Áustria, um profundo admirador do trabalho do Reich, chamado Karl Hans Wells, começou a pensar o seguinte: eu preciso desenvolver uma caixa orgânica portátil, porque aquele troço do Reich é um trambolhão, é grande. Eu, no início aqui da Organista Nova Era, já tinha 3 projetos prontos para começar a construir. Inclusive eu comprei madeira, comprei tudo, deixei tudo pronto, eu ia produzir e desisti. Nós tivemos 3 modelos diferentes. As nossas caixas orgânicas sempre foram, eu projetei sempre maiores do que o que tinha de média no mercado, porque é claustrofóbico aquele troço. Então eles fazem um negócio pequenininho. E eu não produzi porque eu comecei a fazer uma série de questionamentos sobre a real efetividade da caixa orgânica, em função do conhecimento que a gente adquiriu com os orgonites. As coisas não fecham. Eu tenho muitos clientes que têm caixa orgânica e para que elas funcionem perfeitamente, a gente coloca dentro delas uma pirâmide G3 das nossas aqui, que são em torno de 4,5 kg de massa. Aí funciona, tenho certeza. Então ficou assim. E o Wells desenvolveu, e aí eu entro na terceira pergunta da Emma, de como foi que foram desenvolvidos os constituintes do orgonite, como eles chegaram lá. Se eu começasse hoje tivesse que pesquisar sobre um determinado assunto para desenvolver um produto baseado no estudo, eu ia partir do estudo original. Acho que qualquer pessoa que pesquisa faria a mesma coisa. Vamos partir do estudo original, vamos entender o estudo original, vamos ver o que foi feito, qual a funcionalidade, qual o objetivo, por que ele foi construído, e a partir dali o que pode ser melhorado. Então, é o que se faz hoje, a reciclagem de muitos produtos. Tem produtos aí que tem 100 anos que vêm sendo reciclados com sucesso durante esse tempo todo e nós usamos todos os dias sem saber disso. Isso é ciência. Então, acredito eu que o Wells deva ter feito isso. Ele partiu, eu faria isso, partiria daquele estudo. Então, ele, tem uma camada orgânica aqui. Bom, eu não posso usar algodão. Como é que eu vou dar forma para o algodão? Começou a pensar e, eu vou botar uma resina orgânica
sintética. Beleza. Metal, metal é metal. Botou metais lá. E a sacada que ele teve, que eu acho que ele já tinha começado a entender que deveria ter algum tipo de problema com a caixa orgânica, porque faltava ali cristal. Lá nos Estados Unidos, nesse meio tempo, também nos anos 90, o Don Croft e a esposa dele, a Carol, o Don Croft estudava as caixas orgânicas do Wells. E a Carol era, além de ser sensitiva, acho que era médium sensitiva, se não me engano, e era uma profunda estudiosa dos cristais. Que legal, cristal. Se interessaram pelo orgonite que o Wells desenvolveu o projeto, deu o nome. Orgonite é uma homenagem à orgônia, a energia orgônica, orgonite. Então ele homenageou o Reich com o nome de orgonite. Patenteou o produto, mas abriu a patente e liberou para quem quisesse continuar produzindo orgonite, desenvolvendo o produto, melhorando as suas funcionalidades, que o fizesse. O Don Croft fez isso. Eles começaram a estudar e perceberam. Eu já li muitas coisas a respeito, algumas falam sobre isso, outras nem tanto, mas eles devem ter percebido a mesma coisa no início, que alguns orgonites funcionavam, outros não. E a grande sacada foi da estudiosa Carol, que percebeu que os orgonites que não funcionavam, ou que tinham baixa funcionalidade, não tinham cristais de quartzo piezoelétrico. Esse é o grande lance do orgonite. Cristal é tudo de bom. Tanto é que a dica do Dr. Orgonite, que nós deixamos inclusive hoje para as pessoas, e vamos colocar algumas mais durante alguns dias, é sobre como os orgonites limpam os cristais e como os cristais são importantes para os orgonites. Repito aqui, sem cristal de quartzo piezoelétrico, o orgonite não funciona. Tudo que é eletroeletrônico no planeta tem cristal de quartzo piezoelétrico. Senão, não funciona. A partir disso, então, eles fizeram uma série de estudos e lá pelo finalzinho dos anos 90 eles cunharam o primeiro orgonite, que é a tecnologia orgonite que a gente conhece, que eles chamaram de Granada Santa, HHG. Tecnologia orgonite. Aí, daqueles nossos questionamentos, desculpa aqui, mas está feia a coisa. Daqueles nossos questionamentos do porquê as pessoas não produzem os orgonites de maneira correta. Foi desenvolvido um produto com constituintes que foram desenvolvidos para aquela especificação, para aquela especificidade, para aquela função, para aquela aplicação. Essas informações foram repassadas para todo mundo que quisesse produzir o produto. A tecnologia do orgonite não ficou guardada numa gaveta para quem só conseguisse comprar. O Don Croft melhorou o produto, colocou à disposição do mercado. E tem gente que diz que faz o orgonite com intenção. Tem gente que não sabe. Tem gente que acha que o metal não é necessário lá dentro. No estudo que foi feito sobre o orgonite, tudo que vocês puderem imaginar, eu também fiz aqui, tudo que vocês puderem imaginar sobre composições, colocando produtos diferentes, tirando produtos, colocando outros para ver se ele continuava funcionando, e de fato não funciona. Ou seja, todo aquele tempo, ou seja, numa bancada de laboratório de uma universidade foi desenvolvido um produto. Que é o que a gente tem até hoje. A tecnologia que o Don Croft disponibilizou para o mercado é que está aí. Então, quem faz o orgonite corretamente usa a informação que ele fez, que ele passou. Eu, no início das pesquisas, eu tive que ir para fora, porque aqui dentro as pessoas se negavam a disponibilizar as informações, até as poucas informações que tinham, né? A gente, inclusive, já bypassou essas informações faz tempo, lá fora, com pessoas que realmente estão interessadas em evoluir, crescer e tal. Inclusive, eu questionei muitos deles por que a literatura lá ainda está estagnada. A gente percebe que desde o início continua se falando que o orgonite manipula energia. O orgonite não manipula energia. O orgonite manipula frequência. Não existe orgonite específico. Não tem como fazer orgonite para o amor, prosperidade, bebê, balela, é mentira, não funciona. É gente engravatada, às vezes de fraque, cartola e bengala, que
pomposo, faz um monte de coisa que a maioria deles nem sabe o que estão falando, nem eles acreditam naquilo. É um jeitão só de ganhar dinheiro, o que eu acho abominável. Todo mundo que produz alguma coisa tem o direito de angariar um benefício financeiro em cima, mas faz direito, não engana as pessoas, não precisa fazer isso. Ainda mais alguma coisa que possa mexer profundamente com a pessoa. Gente, nós estamos falando do bem-estar até espiritual das pessoas. Nós estamos mexendo com frequências que vêm lá de dentro. Lembra que eu falei que eu acredito na energia? Quando o Reich falava de energia, eu penso que ele falava da nossa. Somos seres energéticos. A nossa energia pode contaminar ambientes, assim como a energia dos ambientes pode nos contaminar. É assim que funciona. É por isso que é importante que tenhamos orgonites nos ambientes, para que essas frequências sejam harmônicas. Você não sabe se você está num local, num terreno, numa área de uma cidade que tem tensão geopática forte, linhas de lei, cursos d'água. Aí entra o pessoal do Feng Shui, e as pessoas acham que é frescura o Feng Shui. Não é não. O Feng Shui está aí para olhar, tratar os ambientes, para que eles comecem a ficar com as frequências corretas, para que para que a energia flua de maneira correta com as frequências que tem que ser. Então, na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, se você está se sentindo não está legal, chame um Feng Shuista. Eles podem te auxiliar, e os Feng Shuistas hoje, o Feng Shui hoje utiliza os orgonites de maneira espetacular para exatamente curar os ambientes, porque o orgonite vai muito além do que determinadas simbologias fazem para ajudar na cura do ambiente. Eles passam por tudo isso, porque ele vai mais fundo. O orgonite vai tratar a frequência, o que tá errado na frequência do ambiente. Ele vai pegar o que não serve para o ambiente, que aquela frequência daquele local vai continuar saindo. As pessoas vão continuar sentindo, porém o orgonite ali vai manipular essas frequências numa frequência salubre, saudável. É isso que faz o orgonite. E pessoas que fazem de qualquer maneira, eu acho isso abominável, porque elas estão atrapalhando a vida das pessoas. Tem que levar isso muito a sério. Nós aqui levamos isso muito a sério e adoramos fazer o que nós fazemos. Ela pergunta sobre de como foram desenvolvidos ou cada um dos constituintes. Eu não tenho uma literatura assim que eu tenha lido sobre alguém que tenha entrevistado ele, ou que ele tenha colocado no papel. Eu não vi ainda, pode ser que tenha. Acredito eu que tenha, mas eu não tive acesso, estou procurando, já faz tempo. E se alguém tiver esse tipo de informação, de literatura, de recorte, de entrevista, manda para mim aqui. Eu vou adorar anexar, agregar ali naquele meu PDF, que aquele meu PDF eu chamo ele de texto vivo, ele está crescendo, sempre. O ano passado ele cresceu 8 páginas, esse ano aqui acho que vai ser mais umas 5, 6. Então nós estamos sempre colocando coisas que sejam relevantes para as pessoas conhecerem um pouco mais os orgonites. A outra sobre as formas. Por orgonite, não importa a forma, na verdade, o que importa é a função. Então eu posso ter uma pirâmide, eu posso ter um cone, eu posso ter um pingente, eu tenho um bastão, eu posso ter um kit chakras, TB, esfera, retangulares, quadrados, isso não importa. A única diferença de todos os orgonites que nós temos são as pirâmides de base quadrada. Elas têm o lado norte, que a gente chama de lado negativo. Viramos isso para o lado norte quando está em casa. Se não virar para o lado norte não vai funcionar? Não, vai funcionar igual, só que assim fica mais eficiente. O vórtex dessas pirâmides é um pouco mais rápido, exatamente por isso. Mas para orgonites de maior massa do que essa, a velocidade deste outro orgonite vai ser maior, independentemente do formato do vórtex. Vai ser maior, ou seja, ele vai manipular com mais rapidez todas essas frequências que estão ali no ambiente. Então, Ema, não importa o formato. Sempre importa, o importante aqui é a função, é a funcionalidade do orgonite.
E se tu consegues fazer um orgonite ultra denso como a gente faz, um tanto melhor. Como nossos orgonites têm um campo vibracional que vai mais longe, exatamente por serem ultra densos, e eu sempre digo para as pessoas o seguinte: você vai começar a colocar orgonites na sua casa, por exemplo, você colocou essa bela pirâmide M lá no centro da sua casa, você tem um cômodo sono no quarto, você tem um TB G3 na cozinha, você tem um outro TBM ali do lado do teu computador, tu tem um TBR1 do lado dos seus equipamentos eletroeletrônicos, tem um TBM lá naquela caixinha de fusíveis ali que é o CD de distribuição, beleza. Aí depois você compra esse belo cone, a massa desse cone aqui são 2,1 quilos. O que acontece? Toda vez que você trocar na sua casa, comprar um orgonite novo que tiver maior massa do que o teu maior, sempre coloque esse orgonite no centro da casa, ou na parte mais central possível da casa. E explico. Cada orgonite tem um campo vibracional em função da massa dele. Então, quando nós começamos a agregar orgonites dentro dos ambientes, nós vamos vamos somando os campos vibracionais, a densidade desses campos. Não que isso vai permitir que ele vá mais longe, não. A parte, ou seja, sempre o orgonite de maior massa, que tem o maior campo vibracional, é o que vai mais longe. Mas o que acontece é que nós vamos começar a somar os campos vibracionais. Fica tão denso, dependendo da quantidade de orgonites que tu tem dentro de casa, que muitas vezes essas frequências que a energia está carregando já são tratadas muito antes até de chegar nos próprios orgonites. Porque imagina só você, eu tenho um orgonite aqui, essa pirâmide de massa 600 gramas, eu tenho um cone de massa 2,1 kg, eu tenho uma pirâmide ali de massa 7.900 gramas, por aí vai. O que acontece? O campo vibracional do orgonite maior é que vai capturar essa energia lá do lado de fora. Quando ela começar a chegar aqui, todos esses outros orgonites vão fazer a mesma coisa que faz o orgonite maior. Eles vão começar a tratar essa energia. Então ela vai começar a ser jogada de um orgonite para o outro, de menor massa para o de maior massa, com uma velocidade mais alta. E vai chegar um ponto em que essas frequências todas já foram tratadas e o orgonite maior que vai começar a processar, vai começar a colocar de volta essa frequência no ambiente agora de maneira mais saudável, ou seja, essa modulação, chega um momento em que como ele vai muito mais longe, ele cria quase como um domo em cima, então chega um determinado momento que a maior parte da frequência que está sendo tratada naquele ambiente é dos próprios orgonites. Aí as pessoas começam a chegar em casa à noite, ele vai imediatamente capturar as nossas frequências, porque nós emitimos uma quantidade muito grande, a nossa energia que é colocada para fora emite uma quantidade imensa de frequências diferentes. Então ele começa a tratar as nossas frequências. Aí de cara ele já vai alinhar os seus chakras e tal, vai sempre te deixar em dia, porque o orgonite é um cara ignorante. Isso eu digo para vocês, ele não quer nem saber. A função dele é frequência, ele sempre vai colocar uma frequência saudável para você. Não interessa, vai com os dois pés no peito e vai tratar a sua frequência, vai alinhar os chakras, vai deixar o seu ambiente legal, vai colocar uma frequência tridimensional ao seu redor que seja saudável para você, ele vai fazer isso. Algumas pessoas às vezes sentem, outras não. Então é o que o orgonite faz. É por isso que a gente diz que o orgonite tem que ser bem construído, tem que ser bem balanceado, as pessoas têm que levar a sério, porque ajuda as pessoas. Mantém os ambientes salubres, saudáveis, entendeu? É assim que funciona. E é por isso que a gente se revolta muito com isso. Recebo muita cacetada aqui, muita gente cai de pau porque diz que porque tu tá falando, porque é só o seu. Não, porque o meu funciona, eu sei que funciona porque as pessoas dizem, os terapeutas dizem. A gente tem o feedback das pessoas e nós nos preocupamos com isso, porque eu só vendo aquilo que eu compro. Se eu produzir alguma coisa que eu não comprar, eu não vendo. E o nosso objetivo aqui sempre é crescer. Nós já melhoramos o que já era muito bom. O nosso orgonite hoje é ultra denso. O segredo da ultradensidade estão nos metais que eu coloco lá dentro e também na quantidade de cristais. Nossos orgonites têm uma quantidade absurda de cristais aqui dentro, vocês não estão vendo. O segredo de colocar a quantidade maior de cristais é colocá-los na forma de pó ou grãos. Eu aumento a área desses cristais, absurdamente, a área desses cristais. A área dos cristais de um orgonite desse tamanho aqui, aqui no orgonite Nova Era é imensa, porque a quantidade que tem aqui, ou seja, a amplitude de saída dos nossos orgonites é muito grande.
E é por isso que o nosso campo vibracional vai mais longe. Nós temos aqui pingentes com campo vibracional fantástico. Pela baixa massa deles, são absurdos, entendeu? A quantidade de frequência que ele manipula. Então, com relação todo mundo diz, pois é, mas você disse para aqueles caras que fazem tudo transparente, os organismos não funcionam. Na verdade, às vezes, se um organismo está todo transparente, tem a quantidade proporcional de metais ali, a gente já vê se é funcional ou não. Eu poderia fazer esse cone aqui todinho transparente. Essa parte colorida que tem aqui, a gente coloca aqui porque nós reciclamos metais. E como eu já falei para vocês, o segredo é o tipo de metal que está aqui dentro. Não é porque eu esteja escondendo o metal lá dentro. Nesse aqui está à vista. A proporcionalidade é a mesma, ou seja, só muda o volume. E mudando o volume, muda a massa. Então os metais que eu tenho nesse, porém aqui em maior quantidade. E não são muito bonitos de se ver, né? Porque alguns metais que eu coloco nos pingentes, que eles vão ficar aparentes, eles têm um custo tão elevado que acaba não justificando colocar aqui. Então aqui a gente coloca os metais que nós devemos colocar, pedaços maiores e tal, que não ficariam bonitos se fosse totalmente transparente. E se eu fizer um orgonite bonitão, bacana, né? Se eu pegar aquele cone e fizer totalmente como esse aqui, que é o nosso pingente linha Crystal, esse aqui é o quadrangular, lógico que nós vamos fazer um orgonite totalmente balanceado, mas eu provavelmente não vou conseguir colocar todos os metais que nós já pesquisamos e que nós desenvolvemos para que transforme os nossos orgonites em ultradensos. Eu vou ter um orgonite funcional, beleza, não ultradenso. Não é a intenção nossa. A nossa intenção é sempre manter a produção do ultradenso. Então, nós já estamos chegando quase no finzinho, que nós já estamos conseguindo manipular alguns metais que nós percebemos que estão melhorando muito a velocidade de processamento, e vai chegar um momento que a relação vai se perder, que nós já estamos tão alta que nós vamos ter que bolar uma coisa nova depois com relação ao orgonite. Nós estamos chegando acho que no limite do ultradenso com relação às proporcionalidades, para que eles sejam ultradensos como são hoje. Existem muitos metais de peso específico altíssimo, mas nem todos eles vão funcionar da maneira com que a gente precisa que seja, senão seria fácil, encher de tungstênio e acabou. Ia ser fantástico. Mas não é bem assim. Sobre o orgonite, a gente sempre leva isso aqui muito a sério, falamos sempre disso a todo momento. Agradeço aqui, Emma, de coração pela pergunta, a todos vocês que tiveram a paciência de escutar essa vozinha de taquara rachada até agora. Se tu ainda não deste aí um joinha, cara, ajuda a gente. Coloca um comentário aqui embaixo. Desde que seja educado, que seja para que a gente possa aprender ou para a gente possa descobrir outras coisas. Ou seja, as críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. São com elas que nós aprendemos e corrigimos alguns erros e podemos crescer, inclusive, até como pessoas. Lembre-se sempre disso. Nós agradecemos profundamente. Vamos colocar em seguida no ar. Hoje é uma sexta-feira, já finzinho de sexta-feira. Desejo a todos vocês um final de semana incrível, alegre, divertido, que vocês consigam descarregar, recarregar as baterias, limpar o mental, para que iniciem a próxima semana com todo o gás. A todos vocês, muito obrigado. Boa noite. Namastê.